Olá, para você que está desperto, para você que está despertando, preste bem atenção nessas palavras. Existe vida após a Matrix. Existe vida após o sistema. Sim, existe vida fora da ilusão do mundo, existe vida fora daquilo que chamamos de sistema. Nós estamos tão condicionados a ver o mundo da mesma forma que a maioria das pessoas já nem se pergunta mais: será que existe algo diferente? Será que é possível viver diferentemente daquilo que é dito que tem que ser feito? E a cultura é uma coisa muito forte, é uma coisa muito pesada. Ela nos pressiona, nos direciona de uma forma tão massificante que realmente, quando alguém diz que é difícil, realmente não é fácil, não, mas também não é impossível. Existe vida após a Matrix. Eu estava pensando antes no que falar hoje e me ocorreu um assunto que já faz tempo que eu quero comentar. Eu já até, em outros vídeos, já disse que faz mais de 25 anos que eu não assisto televisão. Eu não me preocupo em ter antena de TV e tal, e não faço nem ideia. Ou melhor, faço um pouco de ideia sim, porque quando eu vou na casa de alguém, em momentos esporádicos, vocês sabem como isso funciona. Eu acabo vendo algumas coisas, né? Então, mesmo que seja de uma forma eventual, né? Alguns pedaços aqui, pedaços ali, dá para perceber que nesses 25 anos nada mudou. De acordo com, né, a condição de vida que eu tinha quando era criança, né? Família pobre e tal, a televisão era o único lazer que a gente tinha. Então, e eu devorava tudo, desde criança, né? Devorava tudo até a adolescência. Até aí por 20 anos eu devorava tudo que era apresentado na televisão. Mas felizmente eu tive a sorte também de gostar de ler desde criança. Então, e eu acho que eu já comentei aí no outro vídeo, com 10 anos abriu lá uma biblioteca do SESI bem pertinho de onde eu morava, ali máximo 2 quilômetros longe da minha casa, e eu ia todos os dias na biblioteca e lia muito, muito, muito. Então eu consegui um certo equilíbrio aí, né? Mas uns anos atrás, depois de uma longa época de perdas constantes e tal na vida, perdas materiais, emocionais, né, psicológicas, muita coisa aconteceu, muita coisa, digamos assim, negativa aconteceu na minha vida, né, e eu fiquei sem rumo, sem saber o que fazer. E logo no começo do meu despertar, eu tomei uma decisão de fazer tudo diferente na minha vida do que eu já tinha feito até então. Então, tudo que a minha mente dissesse para não fazer, eu faria. Tudo que a minha mente dissesse para fazer, eu não faria. Eu perdi todo o interesse na minha mente, uma vez que ela, né, só me fez sofrer a vida inteira. Mas uma das coisas, né, que aconteceu foi uma coisa foi puxando a outra, né? Eu senti necessidade de dar uma espiada no que estava passando na televisão. Senti essa vontade, confesso. E fui ver, né? Passei a acompanhar diariamente alguns programas e tal, e logo, né, em questão de uma semana eu já descartei muita coisa e tal que continuava igual, né? Programas de auditório, essas coisas assim, que continua sendo um passatempo imbecilizante. Não precisa usar meias palavras para dizer isso, né?
Mas teve um programa de variedades que me chamou a atenção, que eu achei que trazia assuntos relevantes, né, entre outras coisas, sendo variedades, né, vai trazer assuntos irrelevantes e assuntos relevantes. E passei a acompanhar diariamente aquele programa. E ali me chamou a atenção que apareciam diversos, digamos, celebridades, né, diversas celebridades entre filósofos, historiadores, pessoas da área, né, padres, monges e yogis, pessoas da área da filosofia, do pensamento humano, e eu gostei daquilo. Eu tava também recém engatinhando no meu despertar e achei interessante, e comecei a acompanhar. Mas achava interessante os assuntos, eu nunca tinha visto na televisão assim um programa que trouxesse questionamentos, um programa em horário nobre, né, de forma rápida, mas de certa forma relevante. E achei interessante aquilo. Depois de um tempo, aquilo começou a me incomodar. E eu não estava entendendo bem por que estava me incomodando, mas já tinha passado um tempo, né? E eu já estava um pouco mais, eu já tinha conseguido um pouco mais de lucidez, um pouco mais de clareza dentro de mim e tal. E eu comecei a perceber o que é que me incomodava ali. Porque eu consegui, nesse meio tempo, dar grandes passos, uma vez que eu já tinha ficado longe da mídia, né? Eu tinha ficado longe da mídia, mas eu ainda não tinha entendido a amplitude além da mídia, que é a cultura que nos envolve como um todo. Então eu consegui dar uns passos fora da cultura também. Só por isso eu consegui perceber o que é que me incomodava ali. O que me incomodava ali foi perceber que, embora eles falem, essas celebridades, né, nas áreas do pensamento humano, das religiões e filosofia e tal, eles falam dentro de uma única perspectiva, que é a própria perspectiva do sistema. Por isso que eles se transformam em celebridades. Então ali tem pessoas que lançam livros regularmente, né, que são contratados pelas maiores editoras, publicadoras, né, de livros. Então regularmente eles lançam livros, fazem livros em parceria uns com os outros e tal, e vende pra caramba. Então vinha ali as estatísticas, né? São os que estão no topo dessa área, né, de venda de livro. Eles estão sempre como os mais vendidos, né? Os best-sellers dessa área no Brasil. Por um lado, isso é bom, não estou falando que é ruim, porque tem um momento, né, que muitas pessoas precisam disso. O que acontece, e esse é o ponto que eu resolvi falar disso, porque é nesse ponto que eu quero chegar, que muitas pessoas utilizam isso também como fuga. Ficam travados nessa área de análise da vida, que é uma análise dentro do sistema. É como se eles não saíssem de dentro Eles falam das coisas do sistema de uma forma comum, dentro do senso comum. Eles não se dão ao trabalho de sair do senso comum e fazer uma análise mais profunda de fora. Então, assim, a maioria deles são da área acadêmica, então eles falam sempre dentro da área de conhecimento acadêmico. E isso não é bom. Se a pessoa ficar presa a eles por muito tempo, ela não vai
transcender, ela não vai conseguir ultrapassar o pensamento humano. Porque uma vez que o objetivo ali é as vendas, né, são os números que esses autores podem trazer em termos de venda, eles também existe um certo nível de acordo, mesmo que não seja consciente, né, entre o que eu vou falar e o que vende. Como acontece muito na questão da música, né? Muitos músicos de talento, principalmente cantores de talento, acabam cedendo e acabam abrindo mão do seu talento, do seu próprio talento, em função de vendas. Então eles são contratados por, né, produtoras musicais que acabam moldando, transformando o artista em um produto que venda. A mesma coisa acontece na área da filosofia. No Brasil nós temos vários exemplos aí, eu não quero citar nomes não, porque eu não estou falando contra eles. Eu acho que eles devem continuar fazendo esse trabalho, porque isso aí é como aprender a ler, né? Você aprende o beabá, digamos assim, começa a ler aqueles livrinhos infantis de 5, 6 páginas, cheio de figurinhas e tal. Depois você vai ampliando, né? Ampliando até você ler livros normais. Mas muitas vezes não acontece isso, na maioria das vezes não acontece isso. Existe um apego, né? Como se, eu estou esperando o próximo livro daquele autor porque ele me fascina. E a pessoa fica sempre focada, infelizmente isso acontece sim, eles estão falando de dentro do sistema, porque eles estão inseridos no sistema e é por isso mesmo que a mídia os escolhe para estar lá diante do público. E me chamou a atenção isso também. Havia um rodízio, claro que no começo, assistindo alguns programas eventuais, eu não percebi isso, mas depois passando a assistir, eu assisti esse programa acho que uns 10 meses diariamente, deu para perceber que há apenas um rodízio das mesmas pessoas retornando depois de um determinado tempo. Então se torna uma coisa sistemática. Quem assiste eventualmente não percebe, mas quem assiste, né, diariamente acaba percebendo que há uma sistemática, quer dizer, são sempre os mesmos, são meia dúzia de autores que acabam falando algo. Se vão falar da felicidade, eles falam em termos do sistema, quer dizer, não há um passo além. E é por isso que a mídia escolhe, porque o interesse da mídia é manter as coisas como são, manter o status quo e manter as pessoas no mesmo nível de medo, de insegurança, de incerteza e tal, porque o medo, a incerteza, a insegurança acabam vendendo mais do mesmo sempre. E aí eu comecei a me afastar, né? Eu perdi o interesse total, eu percebi que ali havia uma jogada, né, intencional de manutenção de mais o mesmo, e eu acabei me afastando. E foi muito bom, porque hoje eu consigo enxergar realmente essas coisas com clareza, né? Pouquíssimos autores, pouquíssimos mestres que podem ser chamados desse nome, como Platão, como Sócrates, como Jesus, e mais recentemente como Krishnamurti, ou até mesmo como Osho, Eckhart Tolle, conseguiram dar esse... E autores também de outros livros que não são da área espiritual também, né? Tem muita gente que realmente deu esse passo atrás. Geralmente acontece uma coisa interessante, e isso em todas as áreas do conhecimento humano, nas ciências e tal. Tem alguns, como Einstein, né, que conseguem dar um passo atrás, como Richard Feynman, que dão esse passo atrás, e eles são vistos como esquisitos, eles são vistos como estranhos no ninho. E na verdade eles é que estão certos, justamente por terem conseguido, e até Platão já anunciou isso há 2.500 anos atrás, mais ou menos, que toda pessoa que conseguisse sair fora da cultura, né, ela seria vista como louco, como desajustado,
porque não está dentro do padrão e as pessoas não estão acostumadas. Então, uma pessoa que se veste diferente é chamada de exótica, né? E geralmente acontece no meio artístico e tal, que as pessoas conseguem um pouco mais de liberdade por serem, né, terem sido alçadas à condição de mitos de fumaça, né? Elas conseguem um pouco mais então se vestem de forma que nós chamamos extravagante e tal, mas elas justamente estão conseguindo expressar essa liberdade, então muitas pessoas torcem o nariz para isso. Pessoas que são prisioneiras, geralmente, né? Que fazem parte da grande massa. Então, o meu objetivo hoje de falar a respeito disso é para que você preste atenção, para que você não fique preso a essas celebridades, porque existe também um interesse aí por trás de manter o status quo. Eles trazem alguns pontos, dependendo do nosso estado de consciência atual, eles trazem alguns pontos que podem ser interessantíssimos, mas não se enganem, esses pontos fazem parte do beabá, né, do aprendizado, de alfabetização do buscador espiritual. Não se pode ficar preso. O que tem ali é equivalente, sim, eu não tenho medo de dizer isso. O que tem ali é equivalente aos livrinhos que eu citei antes de 5, 6, 10 páginas, cheio de figuras e poucas palavras, né, que é para a criança começar a receber e estimular na criança o gosto pela busca, né, da leitura. E nesse caso, comparativamente, é para o buscador pegar o gosto pela busca. Mas eles não são o topo, não são a nata. A nata são os mestres, que eu já citei tantas vezes aqui. Que você sugiro que você fique atento a isso também. Espero que tenha sido uma informação útil. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. Falo isso frequentemente porque não é brincadeira. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!